Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial porque a gente está começando mais uma série da ActNet Thinking, mas dessa vez em parceria com a Merak Educação. É a primeira vez que a gente faz uma série em parceria com uma instituição tão admirável, que é nossa parceira, né? Redundante, parceria, parceira, mas a gente está muito empolgado porque é um tema muito importante, né? Educação para o trabalho. Então, a Merak está aqui representada pelos sócios fundadores dela, né? A Catarina Dutra e o Daniel Dutra, ambos educadores, são sócios da empresa e também possuem gestão escolar. E a Thaís Vieira, que é uma das nossas curadoras, que é professora publicitária e mestre em design estratégico. Além disso, a gente está contando com mais participações super especiais. Hoje é um time de pessoal que está aí à frente da educação com diferentes perspectivas, tanto que o nome desse primeiro episódio, a temática que a gente está trazendo é, de fato, a educação e a análise do contemporâneo, indo do passado ao presente. Então, a gente está aqui com a Bianca Dramalli, que é professora, doutora em comunicação com ênfase em antropologia do consumo, olha que bacana, LinkedIn Top Voice em comportamento e consumo. A gente também está com a Carol Rispoli, que é professora, jornalista, mestre em comunicação, doutora em ciências sociais, se preparem para esse papo, pós-doc na indústria criativa. E a Joana Guiar, professora aí, com experiência tanto no ensino básico, né, como no superior, mestre e doutora em ensino de química e pós-doutorado em educação. Então é como eu digo, gente, dessa vez com mais propriedade e convicção, apertem os cintos, porque essa série promete. Vão ser 4 episódios ao longo do mês, mas hoje a gente já está começando com tudo, e eu vou passar então a palavra para a Catarina. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada, Jonathan. Muito bom, sempre bom aqui estar junto todo mundo. E eu vou começar com uma pergunta para a Joana. Joana, você tem na sua experiência assim, muito conhecimento sobre a educação básica, o ensino superior e a pesquisa. Eu queria, assim, de repente, para a gente começar falando de contexto, de cenário atual, perguntar como é que você percebe essa conversa que existe entre a formação, né, o ensino formal, a formação de hoje e o mundo contemporâneo. Como que você acha que esse diálogo acontece? Pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente queria agradecer, né, o convite e dar esse pontapé aí na nossa discussão, né, que eu espero que seja bastante frutífera aqui. Bom, Catarina, essa não é uma pergunta muito simples de ser respondida, né, porque ela pode ser respondida a partir de diferentes perspectivas. Eu posso partir, exatamente como você comentou, né, de uma perspectiva a partir da formação na educação básica. Então aí a gente tem formação no ensino médio, e aí ensino médio você tem o regular, você tem o ensino médio profissionalizante, né, essas coisas podem acontecer na sequência ou concomitante, né, então a gente tem ali já um ensino tecnólogo, que já é uma formação de ensino superior, mais voltada para essa questão tecnológica. Então, essa formação, pensando na educação básica e o tecnólogo, que já é né, uma tentativa ali de um ensino superior, não da forma como a gente entende a universidade, né, que tem aqueles cursos de graduação. Então, pensando nisso, essa formação para o trabalho, esse diálogo com o que se exige para o mercado de trabalho, já poderia se pensar a partir daí, né? Vamos pensar que a realidade não é todo mundo ir para a universidade, né? Tem várias realidades, né, no nosso Brasil. Então, assim, não dá para se pensar que todo mundo vai querer ou tem interesse de ir para a universidade ou fazer faculdade. Então, se a gente pensar que a gente tem uma parcela de pessoas que vão terminar o ensino médio, vão ou fazer o profissionalizante ou não, e já vão para o mercado de trabalho, então existe uma exigência para isso. Existe uma outra questão que são aquelas pessoas que vão para a universidade, vão fazer graduação, e aí dali da graduação vão acessar o mercado de trabalho, né, durante até a graduação ou a hora que finaliza. Então você tem diferentes perspectivas nesse sentido.
né? Eu acho que o que se exige, né, em termos de uma formação de ensino médio e o que se exige de uma formação do ensino superior é relativamente diferente em termos de habilidades e competências, né, que se exige. Mas a gente pode fazer ali um panorama mais geral, que é o seguinte, né, nós temos habilidades e competências necessárias para o mercado de trabalho, pensando assim, friamente, que é você não apenas cumprir mecanicamente com a atividade para a qual você está sendo contratado ou formado, né? Então, a ideia é que você tenha pensamento crítico, que você saiba analisar cenários, que você saiba avaliar situações, que você saiba tomar melhores decisões, né? Ou decisões mais adequadas para o cenário, que você seja eficiente nesse processo, né? Então, que você, né, não tome muito tempo para isso. Que você seja crítico nesse processo, então que você critique processos, critique decisões, critique pessoas que mandam em você, então, olha, você tem que fazer tal coisa, tá, mas por que eu tenho que fazer tal coisa, ou por que tem que ser dessa forma, não poderia ser dessa outra forma, então, que você também esteja nesse processo de uma forma mais ativa, né. Hoje, atualmente, né, eu poderia dizer que a forma pela qual a educação vem sendo construída, né, eu poderia dizer que eu tenho dúvidas se a gente tem formado os nossos estudantes para essa postura, né, de ter essa postura mais crítica e que saiba tomar decisões. Eu acho que tem uma desigualdade, tá? Desigualdade escolar e uma desigualdade social muito grande, porque a gente vê nitidamente formação, muitas vezes, de alunos que vêm de um cenário, muitas vezes de vulnerabilidade social, de uma educação pública, que eu não vou dizer que não é de qualidade, porque é de qualidade, sim, a educação pública, mas a gente tem, né, uma formação pensada de um jeito, né, na educação pública, e no privado, né, na escola privada, na educação privada, né, e aí isso também inclui universidades privadas, né, a gente tem uma outra formação, e assim, é muito distante uma da outra, muitas vezes. E aí é que me pega, porque às vezes eu estou falando de uma coisa tentando homogeneizar a situação, quando na verdade nós temos cenários e situações muito diferentes, né, no Brasil. Então, eu já penso nessa questão, né? Então, a gente tem que partir dessa perspectiva de que há essa desigualdade social no nosso país, que é muito grande, né? E há uma desigualdade também escolar, né? Nesse sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, talvez até para dar o pontapé para essa discussão. A gente fala muito, por exemplo, no uso da tecnologia para a educação. Me parece assim, é ponto pacífico, é assunto que todo mundo já sabe, e os professores têm que usar mais a tecnologia, vamos colocar lousa inteligente, vamos colocar data show, computador, internet, smartphone, agora tem essa questão, né, dos alunos não poderem usar o celular indiscriminadamente, né, em sala de aula, para fins pedagógicos muitas vezes é possível, mas há uma burocracia agora maior do uso, né, desse celular, porque os alunos exatamente, né, principalmente os adolescentes, não tem muito filtro, né, eles saem usando a tecnologia de uma forma acrítica, né. E aí o que acontece nesse cenário, né, parece assim, não, tem que usar mais tecnologia, não, nós estamos usando mais tecnologia, mas essa não é uma realidade em todo lugar que a gente vê. É uma bolha, na verdade, gente. Nós estamos numa bolha, porque você olha, todo mundo usa celular, todo mundo, mas a gente vê uma realidade, e eu sou coordenadora de um pré-vestibular social na UF, né? E aí eu vejo nitidamente, por exemplo, os alunos que precisam fazer inscrição no Enem. Eles vão fazer inscrição no Enem, muitos deles procuram a gente, procuram os coordenadores, né, que também são alunos da UF, procuram para dizer assim, olha, você pode me ajudar a fazer a inscrição, porque eu não tenho celular. Eu não tenho computador, eu não tenho acesso à internet, eu não tenho pacote de dados, ou eu tenho um celular que é muito antigo e não tem acesso à internet, eu só tenho um WhatsApp. Então, assim, nós estamos aqui, eu estou aqui em Niterói, que é uma cidade metropolitana, né,
no entorno aqui do Rio de Janeiro, é de se esperar que todo mundo já tenha acesso à internet, celular, e essa não é a realidade. Então, você partir do pressuposto de que os professores precisam usar mais tecnologia, os alunos precisam acessar porque eles já acessam, sabe? Você parte desse pressuposto que como se fosse um senso comum, de que todo mundo é nativo digital, que todo mundo tem acesso, e na verdade não tem. Né? E na verdade não é essa a realidade. Então, se você já parte dessa ideia, aquilo que você espera que o aluno tenha ou construa em termos de habilidades e competências para o futuro, ele já parte de um outro ponto que não é igual para todo mundo. Né? Então, essa ideia de que, não, todo mundo já sabe usar celular, todo mundo já sabe mexer no computador, e essa não é verdade. Não é a realidade para todo mundo, não é uma verdade absoluta, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, por exemplo, na universidade, eu peço para os meus alunos, às vezes, fazerem um trabalho simples, de apresentação de slides. Tem aluno que não sabe mexer no PowerPoint. Tem aluno que não sabe. Tem aluno que, não, professor, eu faço no Canva. Tudo bem, pode usar o Canva, ok. Aí, quando você vai ver, ele não usa, de fato, né, a ferramenta. Ele usa de uma forma ingênua, ele usa de uma forma subutilizada aquela ferramenta. Então, às vezes, a gente parte do pressuposto que, ele nasceu em 2000 para frente, ele já sabe usar a tecnologia porque está imerso nesse cenário tecnológico. E essa não é uma verdade, né? Não é isso, não é assim que se... Né? Então, assim, a gente às vezes toma como ponto de partida algumas coisas que parecem realidade, mas na verdade é um senso comum que a gente tem, onde a gente nivela todo mundo de acordo com o ambiente até que a gente vive, né? Então, pensando nisso, eu acho que é crítico a gente repensar essas questões de educação, né, e da formação, né, nesse ambiente formal, seja na educação básica ou no ensino superior, pensar a partir dessa diversidade. E aí, então, a gente construir habilidades e competências que sejam, sim, necessárias para o ambiente de trabalho, né, para o mercado de trabalho, que também sejam para a formação desse cidadão crítico que a gente quer que atue na sociedade, mas tomando como ponto de partida essa diversidade. Então, eu penso dessa forma esse diálogo, né, e eu tento trabalhar com os meus alunos, eu trabalho com formação de professores, né, com curso de licenciatura, eu tento trabalhar com esses futuros professores, muitos já são professores, na verdade, estão ali fazendo licenciatura, então, assim, eu tento trazer para eles um pouco dessa reflexão, né? Então, não sei se eu respondi totalmente a sua, a sua pergunta, mas a minha ideia era trazer um pouco dessa discussão. Mais uma vez, muito obrigada pela sua pergunta, e vamos aí aos nossos colegas. Muito obrigada, Joana. Respondeu, assim, brilhantemente. É muito legal, inclusive, ser sua aluna. Acho, sim, que estamos aí com uma galera muito boa pensando em educação. Que bom. Muito legal. Passar a palavra agora para Thaís. Obrigada, Joana. Nossa, foi muito bom te ouvir. É muito interessante, eu que já atuei no ensino técnico, hoje continuo como professora no ensino superior. A tua fala me fez fazer alguns flashbacks, assim, retomar algumas coisas e principalmente essa questão da gente pensar nesses diferentes perfis de modelos de educação, né? E foi muito bom porque o que tu nos trouxe vai bem ao encontro da pergunta que eu queria fazer para a Carol. Carol, muito obrigada, querida, por estar aqui com a gente. Carol é uma querida colega minha, fomos colegas de faculdade não, como professoras, né, na faculdade. E então a minha pergunta vai ser dirigida para o ensino superior, para ti, Carol, até por eu conhecer tua atuação no ensino superior, pela tua formação também. Eu não sei se tu divide comigo a mesma opinião que o ensino superior está passando por uma crise de identidade. Eu percebo isso, tá? E aí é a minha visão, né? Acho que isso vai ao encontro um pouco desse contexto, inclusive, que a Joana e que a Catarina trouxeram aqui muito bem, que qual é o papel, né, do ensino superior, inclusive considerando
essa diversidade de alunos que a gente recebe no ensino superior. Eu posso falar pelo privado, que é onde eu atuo, mas que a gente recebe muito aluno de Enem, enfim, a maioria dos meus alunos são alunos que vêm do ensino público, né? E aí eu te pergunto, Carol, como é que tu acha que, de fato, na prática, o ensino superior hoje tem que contribuir com o desenvolvimento de habilidades, de competências, para que realmente a gente consiga construir um mundo do trabalho mais igual para todos? Gente, obrigada, Thaís, obrigada pelo convite, fiquei super feliz, Jonathan e Joana, assim, muito boa a tua reflexão inicial, um bom pontapé. Também fiquei pensativa nessa tua fala, eu concordo muito com a Thaís, eu acho que realmente a gente está repensando muito o papel do ensino superior, e eu acho que também tem um contexto anterior a isso que fecha um pouco com o que a Joana trouxe também, que diz respeito ao próprio sentido de trabalho, sentido e significado de trabalho que também vem mudando, né? E aí, claro, a educação acaba refletindo isso, né? Então, além de dar conta dessa diversidade de pessoas, a gente também tem visto uma reflexão muito forte sobre o que o trabalho significa, tanto para nós, que já daqui a um pouco somos macacos velhos, né, quanto para uma juventude que está sendo absorvida por esse universo, né. E aí eu até fui atrás de alguns dados e fiquei bem impactada, e fecha muito com o que a Joana estava trazendo em sua fala, um estudo do Fundo Econômico Mundial, que mostra que a gente está vivendo uma grande transformação, tanto em termos de competências, né, que vão ser desenvolvidas, como também mudanças profundas em termos de profissão mesmo, as profissões que vão deixar de existir e que vão vir novas profissões aí, e que esse processo é extremamente acelerado, né? Existem oportunidades, mas hoje o mundo da educação aí não está, talvez, acompanhando na mesma velocidade que as transformações estão acontecendo. E aí, eu lembrei muito também de um conceito e aí falando um pouco de trabalho também, que mostra que o trabalho, que o conhecimento se desenvolve também pelo trabalho. E aí, junto com isso, eu também sou empreendedora, eu tenho meu negócio, né, e eu faço muito essa reflexão quando eu faço também a seleção de pessoas que vão trabalhar comigo, e eu tenho pessoas que são, né, desse espectro mais diverso, e eu vejo que daqui a um pouco elas não têm o mesmo embasamento de educação, ou um acesso privado de educação, daqui um pouco mais tradicional, uma universidade grande, uma estrutura grande, ou os mesmos recursos que eu e daqui um pouco a Thaís tivemos, né, então eu sou formada em jornalismo, eu tinha um estúdio que me apoiava para fazer edição, ia um time comigo, né, me acompanhava, um técnico de filmagem, tinha um carro que me levava até a favela, lá a comunidade, para fazer a matéria, XPTO. E hoje a gente não vê mais isso. A gente vê lá um jornalismo sendo feito por uma IAD, e sem desmerecer cada um seu papel, mas o jovem tendo que executar várias coisas, né, junto com seus colegas, que antes a gente tinha uma estrutura, e isso eu não acho de todo ruim, porque acaba justamente colocando ele nesse cenário que tu precisa dar conta dessas transformações e ocupar vários papéis, né? Só que daqui um pouco tu também já tem ali uma precarização que tu não vai ter o mesmo nível de estrutura, de acompanhamento que tem numa universidade, XPTO grande, assim por diante, né? E aí tem coisas que aí, de novo, tem a ver com o próprio conceito de trabalho, que é tu faz esse aprendizado na prática, que aí eu acho que o estágio acaba ocupando, né?
e que acaba também ajudando muito, talvez, nessa defasagem, e eu já vivia isso também quando era jovenzita, né, estava começando, que o estágio conseguia me proporcionar contatos, a aprendizagem mais atual do que está acontecendo, né, e trazer provocações que daqui um pouco o currículo mais formal não consegue acompanhar. Então, eu vejo, assim, que sim, que a universidade, ela está com sérias questões, né, e que esse jovem está vindo com muita ânsia, e graças a Deus, essa ânsia é a que vai possibilitar depois a inserção dele no mercado de trabalho, né, essa vontade. E aí eu também vejo, gente, que temos coisas anteriores, assim, também de conceito, né, que o trabalho, ele tem um sentido muito importante, muito ele permanece, não é apenas de conexão como humano com outras pessoas, de sobrevivência, de autonomia, né, de desenvolvimento, que as pessoas não vão perder isso, não é só uma questão monetária, né, o trabalho é algo que te torna ali um ser social, né, e a educação, ela tem um papel fundamental, ela está sendo repensada, porque ela está perdendo esse espaço para essas outras ferramentas, plataformas e formas de aprender e de acessar esse mercado, né? E que ele precisa realmente repensar. Talvez, eu estive esses dias no congresso da Abrage, que é o de jornalismo investigativo, é um dos maiores encontros de jornalismo do país. Foi em São Paulo, lotado de jovens. E aí, o que eu vejo que aí conecta com isso? Talvez a importância da educação superior é olhar e funcionar muito bem também nesse aspecto de extensão, né? De possibilitar essa conexão muito forte às semanas acadêmicas, né? Essa conexão forte com o que está acontecendo no mercado, para não perder a sua relevância, e o jovem observar, não, isso aqui faz sentido para mim, eu vou fazer esse investimento em educação, né? Apesar de todos os sacrifícios que daqui a um pouco vai passar, porque eu vejo que realmente vai me possibilitar que eu esteja preparado para esse mercado. E aí, o que acontece, né? Que aí talvez também é uma oportunidade da gente refletir, o estágio acaba sendo esse espaço de aprendizagem, de se colocar ali em atualização, mas que requer um tempo, né? E aí também, né? Às vezes aí, hoje a gente vê mercado contratando pessoas que não têm uma formação, é tudo um pouco superficial, um pouco de tudo, né? E aí a gente tem que dar conta, né, dessas transformações e dessas profissões que estão chegando, e realmente a gente não tá, é um pouco frustrante até, porque aí quem que vai preparar esse jovem, e até que ponto o jovem também tem condições de buscar essa preparação que nem a Joana trouxe na sua fala, né? Então, a gente vai ver daqui um pouco uma massa que não está pronta para ocupar o mesmo lugar do que um outro, então vai continuar ficando ali precarizado ou à margem, à periferia, enquanto que vai ter outro que vai depender daqui um pouco de um estágio de alguém que vai olhar, não, vem cá comigo que eu vou te ensinar, e tu vai estar se desenvolvendo e vai seguir teu caminho, né, a sua jornada, a sua carreira. E a universidade, ela realmente vai precisar dar conta disso, né? Porque é uma mudança que está acontecendo, né? Já é hoje, não é o futuro, é hoje, né? Ai, maravilhoso, Carol. Obrigada. Eu fiquei pensando até nas nossas experiências que a gente compartilhou enquanto colegas. Fico pensando nos nossos alunos e dentro disso tudo que tu falou, de que hoje trabalho está muito relacionado a propósito, a dignidade, a gente ouve isso dos alunos em sala de aula, né? E eu vejo o professor como um ator fundamental que vai além de transmitir o conhecimento, que é transmitir
esse entusiasmo, essa motivação, porque eu fiquei pensando quantas vezes eu chego na sala de aula e incentivo os alunos a procurarem estágio desde o primeiro dia no curso, porque isso faz total diferença na forma como ele vai enxergar a profissão, os desafios e o próprio ensino. Então, essa conexão é muito importante. Muito obrigada. Obrigada foi maravilhoso. Daniel, contigo agora. Olá, pessoal. Mais uma vez, queria agradecer, né, a presença de todos vocês. Está sendo uma discussão assim, maravilhosa. Assim, minha cabeça já está fervilhando de ideias por aqui. Se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro falando sobre isso. Assim. E é muito legal que vocês estão trazendo questões que, inclusive, eu, a Catarina e a Bianca, a gente estava discutindo em relação, principalmente, à formação docente, né, a importância de ter esse olhar, né, e tal. Depois, em breve, a gente vai trazer até novidades nesse sentido. Mas eu queria ampliar um pouquinho essa discussão agora junto com a Bianca, porque a Bianca, ela estuda o comportamento humano e consumo. E aí, Bianca, eu queria ver de você, assim, né, o consumo hoje, ele também é um consumo relacionado à informação, experiências e identidades. E aí, como que você acha, né, e se isso existe, né, assim, na questão da influência, na forma que os alunos, os jovens estão escolhendo carreiras, como que eles estão construindo seus projetos de vida, e como que isso também se relaciona com o próprio aprendizado, né, isso considerando, às vezes, desde a escola até a universidade, até outros cursos, né, de um modo geral. É isso, vou tentar ampliar um pouquinho mais aqui. Perfeito, Dani. Obrigada mais uma vez pelo convite aí da Ecto e da Merak. É um prazer estar aqui entre colegas, né, que estão fazendo aquele mind blow ali na nossa cabeça, fazendo as sinapses acontecerem aqui. Enfim, o que eu vejo hoje, né? A gente fala muito dessa relação de consumo, como se fosse só de mercadoria ou de serviços, né? A gente, como consumidor, e a educação, o emprego, o trabalho, não estava nessa vitrine. E hoje as próprias empresas já despertaram que a relação do candidato ou do trabalhador, né, do funcionário, prestador de serviço, e as relações são as mais diversas de contratação, vamos falar disso também, já perceberam que se eles não fizerem um trabalho que a gente chama de employer branding, ou seja, a mesma coisa que uma marca de moda feminina faz para vender roupa, as empresas estão tendo que fazer para vender vaga, para vender a oportunidade, a proposta de valor, dizendo, cara, faz sentido você aplicar aqui para minha vaga, vem porque vai conectar com o seu propósito de vida. Tem que existir um trabalho de convencimento, de persuasão. Hoje não é mais só aquela coisa, e não é por conta da situação econômica apenas, de quase pleno emprego, não é sobre isso. Não é só uma questão econômica, são várias camadas e é muito mais uma camada comportamental, social, antropológica do que necessariamente econômica. Porque, principalmente pós-pandemia, né, mudou muito o comportamento humano como um todo, mas as tendências, os comportamentos emergentes já estavam aí desde o início, desde há muito tempo. Quem tinha olhos de ver já estavam vendo, já estava enxergando esses movimentos. O que aconteceu é que a pandemia acelera isso e tudo que a gente precisa de tempo, a gente está, cada um à sua maneira, colocando na balança e falar assim, peraí, vale meu tempo, vale minha saúde para conseguir esse estágio, uma bolsa auxílio de tanto? Vale meu tempo, vale minha saúde para um emprego formal ou vou empreender? Então, as pessoas estão tendo muito... existe uma perspectiva nessa vitrine de carreiras possíveis e de possibilidade de trabalho possível muito amplo. E aí eu vou pegar um gancho do que tanto a Carol e a Thaís falaram aqui, por último, que é a gente como professor, né, em qualquer um dos níveis da educação formal, precisa ser esse mentor de carreira, esse orientador desse jovem. Porque se a gente, na idade que a gente tem, né, nas várias idades aqui, às vezes pode estar perdido diante desse mundo bunny, desse mundo que é ansioso, que é confuso, né, que é incompreensível, você imagina um jovem que por vezes não tem nem em casa esse tipo de orientação, porque os pais viveram num mundo de linearidade, onde você entrava numa empresa e aposentava na mesma empresa. Então, ele não vai ter essa educação necessariamente de casa, nem necessariamente do pai milênio que estava na transição ali, né? Muito menos do pai X, que de repente não está nessa perspectiva de acompanhar as tendências e tudo mais, enfim. Então, vai caber a escola, vai caber a universidade, vai caber o professor um pouco dessa orientação, de o que escolher nessa vitrine de possibilidades. Seja
a marca empregadora, seja o modelo de trabalho é emprego, né? A gente vive muito um fenômeno que a gente chama de carreira slash ou T-shape, né? Que é uma carreira que na verdade, você como eu vivo isso hoje, né? Palestrante, mentora, consultora, professora da SPM. Ontem, no evento que eu estava, perguntaram assim, quem é empreendedor aqui? Eu levantei a mão. Quem é CLT? Eu levantei a mão, porque na SPM eu sou CLT. Mas eu também tenho o meu negócio ali, né? Minhas iniciativas próprias. Eu sou consultora associada de uma consultoria em branding, em marketing, em relacionamento, enfim. Então, a gente vai ter à disposição desse jovem tudo isso. Então, a gente vai ter que atuar, de fato, como um espaço de vivências e aprendizagens. Eu sempre falo que toda situação é uma situação de aprendizagem. A participação de um núcleo estudantil na faculdade, na universidade, né? Simulações, essa convivência e essa conexão com o mercado, né? Como a Carol trouxe, né? Participar de fóruns, participar de eventos. Então, a gente tem que ser um grande curador do que está acontecendo no mundo lá fora. Porque, apesar do acesso fácil à tecnologia, fácil para alguns, né, mas disponível em certa medida ali, de IAs, de buscadores e tudo mais, eles não sabem o que perguntar, ou o que perguntar com qualidade. Então, não vai vir tudo que deveria vir, ou que poderia vir, né? A gente tem que ser essa mente, né, curadora, essa camada de curadoria, né, e incentivar, né, que a gente não chama nem mais muito de soft skills, porque de soft não tem nada, né? De leve e fácil não tem nada, mas as human skills, né? Porque essas são menos perecíveis, né? A Carol citou aqui a questão do Fórum Econômico Mundial, né? Das competências. Existem estudos dizendo que o tempo médio das competências de valor para o mundo do trabalho vai ser de 6 meses. Então, imagina a velocidade com que currículos e essa curadoria precisa ser feita, né? Como é que a gente mantém esse software humano atualizado, né? Agora, eu não tenho a dúvida que o Human Skill é o software que vai ter maior durabilidade, porque no mundo em que a gente tem um avanço tecnológico, na velocidade que a gente está tendo, na intensidade que a gente está tendo, o que efetivamente vai também fazer contraponto, ser valorizado e mais perene, são as human skills, né? Então, acho que eu peguei aqui o gancho da pergunta e fazendo uma última colocação, eu acho que esse jovem, na medida em que ele trata o trabalho também como uma relação de consumo, né? A gente está falando jovem porque o recorte é esse, mas eu acho que todos nós, de certo modo, estamos passando por isso com mais ou menos intensidade. A gente compra também um pouco dos estilos de vida, né? Então, assim, eu quero ser empreendedor e aí compra um sonho do empreendedor, né? Compra só a parte, só compra a parte boa, né? Quem vê cara não vê corre, né? Compra só a cara, mas não compra corre, né? E cabe a gente também contar que tem trabalho duro para poder fazer sucesso, tem trabalho duro, seja no CLT, seja no emprego formal, ou no trabalho, ou no freela, ou nos formatos que a gente está chamando agora de Talent as a Service, né? Como é que eu vendo um pedaço da minha competência por um tempo para uma empresa, né? E eu posso ser um CMO as a Service, por exemplo. Eu posso ser um diretor de marketing de 2 empresas ao mesmo tempo, de 3 empresas ao mesmo tempo, porque aquela empresa não tem a grana, né? Suficiente para contratar inteiro, mas ela precisa de uma parte da sua expertise por um tempo, que poderia ser chamada ali do bom e velho freela, mas como é em nível mais executivo e tudo mais, e é por um tempo mais perene, e a pessoa passa a conviver, de fato, com o time, ele passa um tempo da semana dele, do tempo, né, do tempo de trabalho dele à disposição da empresa. Então, são tantos modelos possíveis de geração de receita, de conexão com propósito, né, que a gente precisa ser o editor desse caos para a juventude. Eu acho que é isso, assim, seja educação formal, ou seja, toda e qualquer situação de aprendizagem, a gente precisa ser esse curador, esse mentor e esse editor do caos, como eu sempre falo, e formar pessoas curiosas, né? Eu sempre falo que a curiosidade, né, é a mãe de todas as outras competências, né? E um curioso, ele pode ser muito bem um especialista quando é necessário isso, né? Quando é necessário aplicar isso. Então, não é aquele generalista que sabe um pouquinho de tudo. O curioso, ele vai conectar pontos que parecem não ter conexão,
né? E na hora do vamos ver, na hora da necessidade, ele vai conseguir se aprofundar. Então, entre generalistas e especialistas, eu sempre falo que o curioso é o que vai, talvez, vingar diante desse contexto. E o que mais a gente pode deixar de legado para esses estudantes, em qualquer idade que for, que não seja a manutenção, digamos assim, né, porque a criança nasce curiosa e depois vai se perdendo, né, pela educação formal, na maior parte das vezes. Então, acho que a nossa grande missão é manter e desenvolver a curiosidade, né, o resgatar para aqueles que já perderam. Acho que isso é o maior trabalho que a gente pode fazer para essa educação para o trabalho. Acho que essa é a nossa principal missão e propósito. É isso. Não, muito legal, Bianca. Acho que a gente fez uma conexão boa, né? Todo mundo que veio falando aqui um pouquinho. E é o que a gente comenta muito sobre lifelong learning, né? É um pouquinho disso, você está ali se adaptando, se atualizando. Essa questão de carreira eu achei muito legal, porque realmente, a gente olhar no passado, a gente tinha uma carreira, né? A pessoa era aquilo e ficava naquilo ali a vida inteira. Hoje a gente fala muito sobre carreiras, né? Assim, todos nós aqui temos carreiras, né? De modo geral, isso amplia um pouquinho. E essas soft skills que não são tão soft, né? E as humans também não são tão fáceis de se desenvolver. Por isso que a gente traz isso, né? Que tem que vir desde a educação básica, passar pela universidade, na vida de modo geral, na carreira, que inclusive esse vai ser, nós vamos puxar um gancho que é o próximo episódio, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória de modo geral ali, né? Não, muito legal. Eu vou voltar a palavra agora para a Thaís, para a gente fazer uma mais aberta agora para todo mundo, e aí vamos discutir, e vai ser bem legal. É incrível como, realmente, como o Daniel falou, Bianca, muito obrigada. Eu, como professora, e adorei quando tu fala ali sobre a curiosidade é a mãe das competências, porque eu sou professora nos cursos de publicidade, design, e eu falo muito isso para os alunos, né, de que tu ter um perfil curioso já é meio caminho andado para tu escolheres e seres bem-sucedido na área que tu escolheres, né. E quando tu fala de curadoria do caos, mentoria do caos, também é muito interessante essa expressão, porque vem muito ao encontro do que realmente nós, professores, fazemos, né, em sala de aula, assim, com esse objetivo de olhar para cada aluno e entender seu background, né, o que ele traz e como que a gente pode ajudar ele. Então, assim, o papel do professor dentro da sala de aula é fundamental nesse sentido. E aí, eu acho que, assim, o Daniel, a Cata e o Jonathan, que estiveram comigo nessa reunião inicial aí, pensando o que a gente perguntaria para vocês, devem estar tão entusiasmados como eu, porque a pergunta que a gente formulou para o final, ela fecha com tudo que vocês falaram, assim, né? Porque a gente está falando o tempo inteiro de novos momentos, de diversidade, de novos contextos, de novas tecnologias, né, de novos formatos de trabalho, de novos perfis de gerações que vem aí, né? E aí eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, quais são os interesses do mundo do trabalho no que diz respeito ao perfil profissional? E o que isso muda na forma de ensinar? Não sei se a gente vai por ordem, daqui a pouco começamos... Posso começar? Por favor, Bianca. Então, a gente tem um clichê, quase clichê no mundo do RH, né, no mundo dos líderes que selecionam pessoas para trabalhar nas empresas, né, pelo menos nos empregos formais, por assim dizer, que a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental, né? Isso eu ouvi, né, fui 12 anos executiva do Grupo Globo, eu trabalhei em outras empresas antes, enfim, era uma premissa ali em todo treinamento de liderança, em todo acesso de liderança, enfim. Hoje, eu acho que as empresas já despertaram para o inverso, né? Já que a gente demite pelo comportamental, que tal a gente começar a contratar pelo comportamental e o técnico, a gente se vira para aprender. Só que essa não é uma verdade absoluta para todas as empresas, né? Eu acho que é um despertar que elas estão tendo, né? Para inverter essa lógica, tá? Tanto é que, acho que, se eu não me engano, Joana falou sobre a questão da contratação sem necessariamente um diploma formal, né? Sem necessariamente uma formação. As grandes big techs e outras empresas, às vezes startups e tudo mais, por vezes fazem de fato isso, percebem, seja numa sala de aula, seja numa conversa, seja numa outra oportunidade, uma outra situação social, que a pessoa tenha a habilidade e a competência necessária para sentar naquela cadeira, ou pelo menos experimentar aquela cadeira,
e convida a pessoa e vai treinando, fazendo training on the job, como a gente fala, desenvolvendo enquanto trabalha, né? Então, eu acho que uma coisa que a empresa espera, de fato, é alguém que já venha com meio caminho andado, pelo menos, dessas competências, habilidades mais humanas. E aí o papel da educação inclui isso, inclusive, né, efetivamente no currículo, né? Na SPM, a gente tem, né, um conjunto de disciplinas que a gente chama de Life Lab, né? Nos primeiros 2 anos de curso superior de todas as carreiras que a gente tem na SPM, a gente tem disciplinas de Life Lab. Eu estou ministrando aulas esse período, por exemplo, de influência e colaboração social, e outra disciplina que é pensamento experimental e visão de futuros, né? Se a gente consegue entregar, né, para o mercado e despertar nesse estudante a importância dele estar sempre com essa habilidade em desenvolvimento, com esse set de habilidades de desenvolvimento, a empregabilidade dele, ou a trabalhatividade dele, né, porque a gente não sabe se vai ser emprego, se vai ser trabalho, ou um misto das duas coisas, vai estar mais garantido. Então, acho que as empresas despertaram para o fato de que contratar pelo que era o motivo da demissão é muito mais inteligente do que contratar apenas pelo técnico. Acho que é por aí. Carol? Eu peguei aqui a ficha 1, contando um pouquinho. Eu tenho a minha empresa, né? E tu sabe, fazendo uma conexão com o que a Bianca falou, quando eu resolvi contratar, eu pensei, não, eu vou contratar pelo comportamento e não pela técnica. E foi, assim, a melhor coisa, porque aí até uma coisa mais real, né? Assim, vida prática. O que eu pensei, assim, eu preciso de gente engajada com o meu negócio para eu poder também desenvolver o meu negócio. E isso é uma coisa que, às vezes, as empresas, elas não priorizam, mas a gente já vê um movimento para isso, que é justamente a questão cultural da empresa. E que as pessoas tenham esse fit com a questão da cultura da empresa. Porque se tu tem uma empresa que tem um olhar diverso e aí não contrata pessoas, não vai dar fit, né? Ou, eu preciso de alguém que seja mais, que saiba viver sob pressão, e aí tu vai contratar alguém que não vai ter fit com isso, também não adianta. Então, a questão cultural da empresa, eu vejo que está se tornando, né, uma questão bem importante na hora de contratar, né, e aí passa por essas questões, essas competências comportamentais, né, porque realmente, gente, é aquela coisa, o básico precisa ser dito, né, eu preciso de alguém engajado e feliz, porque essa pessoa feliz, ela vai produzir mais, né, e vai estar falando bem de mim lá fora, né, é o primeiro garoto propaganda da empresa, né, então, faz muito sentido a gente pensar nisso. Eu vejo que existe esse movimento, embora realmente ainda está numa transição e tem muitos desafios para serem absorvidos também por essas empresas, que elas também não estão entendendo muito o que está acontecendo, né? Está vindo a tecnologia, estão sendo automatizados diversos processos, mas, ao mesmo tempo, tem que dar conta que existe uma responsabilidade, né, econômica, inclusive, tá? A gente vai automatizar e vai demitir, tá, mas lá na frente, quem é que vai estar consumindo? Eu vou ter consumidor para consumir o meu produto? Então, tem muitas questões que estão acontecendo que a gente precisa dar conta, né? Então, para jogar, também dar espaço para a Joana comentar, eu queria contribuir, né, com esse pouquinho aí também. Bom, pessoal, eu tô aqui, né, assim, ouvindo vocês, assim, e pensando o que eu posso contribuir de alguma forma, talvez problematizando alguns pontos, né? A Bianca, ela traz, assim, uma perspectiva muito diversa da minha experiência e daquilo que eu tenho de dados, né, que eu trago, né, assim, eu não tenho essa experiência, talvez, de mercado como vocês têm,
de entender talvez o outro lado, né? A Bianca traz essa questão, o RH, o que é essa questão, né, comportamental? O que eu vejo é um outro lado da moeda, mas eu concordo com uma coisa que ela apontou e que a Carolina também fala sobre a questão da curiosidade e do engajamento, né? A curiosidade, ela pode ser, acho que o ponto que vai gerar. Então, você não sabe, mas você tem essa curiosidade e eu quero me aprofundar, eu quero buscar, eu quero saber, e aí você vai, e aí o engajamento vem junto, né? Porque a motivação e o engajamento, que não é muitas vezes só um engajamento voltado para a aprendizagem, mas há também a questão do engajamento social, há também a questão do engajamento, um engajamento para aquela atividade que eu estou fazendo. Então, poxa, eu brilho nos olhos, né? Que o pessoal fala, eu tenho brilho nos olhos, e aí eu vou atrás, eu não sei, mas eu vou atrás. Eu tenho disposição para aprender, eu não me importo com o que vem de críticas, porque as críticas vão me fortalecer nesse processo. Então, assim, isso é muito importante, né? E aí entra um pouco de uma perspectiva que eu tenho nesse processo, né? Duas questões. Uma, essa construção da resiliência, que eu acho que não é algo que a universidade te dá, eu acho que a vida te dá, né? Não é a educação que constrói essa resiliência, eu acho que a vida constrói essa resiliência. É muito também de uma bagagem de vida e a forma pela qual você foi criado dentro da sua identidade, suas crenças, os seus valores, isso traz. Então, assim, quando você enfrenta uma situação, um problema, como é que você reage a ele? E eu acho que é isso que o mercado de trabalho muitas vezes exige em termos de comportamento, que é a sua atitude diante de uma adversidade, de um problema, de uma situação. O que você faz, né? Como é que você reage a isso e como é que você lida com isso, né? O bend or break, né? Você vai se acomodar, mudar, equilibrar, ou você vai se estressar nesse processo a ponto de você dizer, não, eu não aguento, isso é insustentável para mim, e aí você vai escolher outra coisa para fazer, porque às vezes isso também não é parte da sua identidade, e é assim que você descobre que aquilo não é parte da sua identidade, né? Então, uma é essa questão da resiliência, e aí para mim a saúde mental entra nesse processo, tá, gente? Porque, né, assim, como é que você lida com isso? Porque se for estressante demais e isso se torna insustentável, em termos de saúde mental, é um prejuízo, porque aí eu não me vejo fazendo mais aquilo, e aí eu vou abandonar aquela situação, às vezes você muda de carreira por causa disso, né? Eu vejo isso acontecer muito, e aí eu vejo um outro lado para mim, que eu estou em contato com esses estudantes, né? Eu dou aula para farmácia, eu dou aula para química, eu dou aula para engenharia, mas eu estou imersa, talvez, num outro cenário que vocês, que é a área científica, né? A gente não pode se dar o luxo de dizer que a pessoa não precisa ter técnica. Infelizmente. Você não pode, por exemplo, contratar um farmacêutico que não sabe, que vai aprender fazendo. Porque nesse de aprender fazendo, a pessoa pode matar alguém, entendeu? Porque ele fez lá uma reconstituição, uma solução, uma concentração inadequada, ele usou um equipamento que custa $1 bilhão de modo errado, e aí você vai ter um prejuízo para uma empresa. Você não pode simplesmente dizer, não, tá bom, você pode ir aprendendo que a gente vai te dar treinamento e etc. Não, ele tem que já entrar com uma técnica muito boa, e claro que os treinamentos dentro da empresa, o aprender fazendo, também faz parte. E aí, puxando o gancho do que, né, ali para finalizar minha fala, né, essa questão que a Bianca trouxe sobre as habilidades humanas, isso é crítico, né? Dentro da universidade pública, a gente fala muito no processo, na extensão, né? Então, na verdade, é um ensino, a pesquisa e a extensão, né? Você cria o aluno, então você tem ali, o aluno, ele está dentro ele está o tempo todo envolvido com as atividades de ensino, porque ele está em aula, atividades e trabalho, etc. Você tem a pesquisa na forma das iniciações científicas, iniciações tecnológicas, voltadas para a inovação. Ok, isso é bem bacana, né? Então já tem ali o ensino e a pesquisa está muito relacionado, e a extensão, ela é um, vamos dizer assim, dentro da universidade pública, eu não sei se eu saberia dizer, eu dei aula 12 anos na universidade privada, né, em São Paulo, mas a realidade era um pouco diferente, não sei se há uma questão de geração, mas assim, dentro da universidade pública, a extensão, ela não é muito valorizada, né? E a gente tem brigado muito dentro da universidade para essa valorização da extensão como uma forma de conexão da universidade com o mundo, e o mundo com a universidade, né? Então, assim, o que o nosso entorno está precisando,
e o que os nossos alunos ainda não conseguem atingir, porque essa questão das habilidades humanas, eu acho que falta uma valorização do desenvolvimento dessas questões. Então, o olhar para as demandas, né, que existem no entorno da universidade, que é fora da universidade. Então, quais são as demandas para isso? E como é que a gente forma o nosso aluno para olhar para essas demandas? Porque hoje o nosso aluno, ele é muito assim, eu costumo dizer que nosso aluno é formado muito, e isso é visto como uma crítica, de que o nosso aluno é muito acadêmico, né? Ele é muito acadêmico, ele ainda não está pronto para o mercado de trabalho, mas por quê? Exatamente porque a gente não desenvolve nele habilidades para olhar para esse mercado de trabalho de uma forma ainda... né, essa conexão, né, a gente tem os estágios e tudo mais, os estágios obrigatórios e não obrigatórios, mas a gente ainda não consegue formar o nosso aluno na completude do ser humano, dessa formação empática, dessa formação para as demandas sociais, econômicas, que atendam a um crescimento, né, econômico, social do país como um todo. Então, onde é que ele está entrando, qual é a contribuição dele nesse processo? Então, hoje a extensão, que deveria ser mais fortalecida, eu acho, ela está nesse caminho, né? Nós estamos nesse caminho, as universidades públicas estão nesse caminho de fortalecer a extensão e o fortalecimento para a formação para o mercado de trabalho. A gente ainda se foca muito nessa formação para o conhecimento técnico, para o conhecimento científico, né? E assim, eu acho isso importante, porque até para tomar decisão você precisa saber o que você está fazendo, você tem que ter conhecimento. Mas e o extramuro? Né? Eu acho que é importante também esse processo, tá? E eu acho que a gente está nesse caminho, mas há uma diferença, eu vejo assim, uma diferença muito grande entre a universidade pública e a universidade privada nesse sentido, né? Eu percebo até pelas falas de vocês como a gente talvez vive em mundos diferentes, assim, né? E somos todos aqui professores universitários, né? E a gente vive, parecem falas assim que não muito assim diversas, né? E isso fecha com o que eu comentei no começo, né, que eu acho assim, uma diversidade muito grande dentro de um país, dentro de um estado, dentro, às vezes, de uma região, né? Então, mais uma vez, queria agradecer aqui pela, né, discussão, muito interessante ouvir vocês aqui e poder participar dessa discussão. Só fazer uma breve contribuição antes de devolver a palavra aí aos hosts, mas concordo muito com você, Joana, eu já tive a oportunidade de ser professora substituta na UF, né, que foi a faculdade que me formou, né, em publicidade, então voltar para minha casinha lá foi um orgulho danado, e de fato, assim, são universos de fato muito cindidos mesmo, né, é isso, né, a gente, só o fato de te chamar de extramuro, né, não tinha que ter muro, na verdade, no fundo. E aí, quando a gente vai para a formação ali, né, para a continuidade da carreira acadêmica, mestrado, doutorado, na pesquisa em si, a continuidade da escolha como pesquisador, aí nessa hora eu entendo que, inclusive, público e privado nem faz tanta diferença. Porque o que acontece é que o mercado educacional não vai absorver todo mundo. Muitas pessoas não sabem nem depois dessa jornada inteira se conectar ali, graduação, mestrado, doutorado, e depois falar, tá bom, não passei no concurso, não consegui empregabilidade na área de educação, agora eu vou fazer o quê? Tanto é que existem startups e mentoras de carreira para ajudar pessoas que são só acadêmicas a entender que o que elas aprenderam lá serve para o mercado, mas elas não conseguem fazer essa tradução. Parece que elas falam outro idioma, não elas no sentido de individual. Socialmente é tão cindido do ponto de vista de prática que eu não consigo nem... Qual a palavra-chave que eu uso no LinkedIn para achar uma vaga? Como é que eu digo que quando eu trabalhei no laboratório de farmácia, fazendo A, B e C, a solução X, que competência eu estava desenvolvendo? Ela não consegue fazer esse deparo. Como é que eu posso ser um gestor de um grupo farmacêutico? Não tem cadeira de gestão nas outras áreas técnicas e na química, quando todos podem ser, né? Então, perceba que existem espaços, inclusive, de empreendedorismo em mercado. Uma colega minha está empreendendo justamente nesse sentido. Ela tem uma empresa chamada Dobra, que tem por objetivo conectar pessoas que escolheram ser pesquisadores, mas que ou querem conciliar o mundo da pesquisa com o mercado, ou querem migrar do mundo da pesquisa para o mercado, porque a gente sabe que o mercado da educação não vai absorver todo mundo, seja público ou privado. Não vai ter espaço para todo mundo que tem mestrado e doutorado, esse é o ponto. E aí você vira um híbrido estranho, você para o mercado é acadêmico demais, e para a academia você é muito mercado.
Então você vira um negócio meio esquisito, né? Só que os negócios esquisitos é que vão dar conta dessa complexidade que a gente vive nos tempos atuais. Então, só para conectar tudo que a gente falou aqui. Gente, sensacional esse debate. Eu acho que esse encerramento que veio ali que foi se construindo ao longo e também, né, como todo mundo também, claro, a gente faz anotações, a gente reflete, a gente, com certeza, quem está aí do outro lado da tela nos vendo também está com a cabeça a mil, como nós. Mas eu acho que o que ficou de denominador comum é essa construção de pontes, né? A construção da ponte, que inclusive pode inspirar e deve inspirar a gravação do nosso próximo episódio, que vai tratar de educação, mercado e carreira. Hoje era um início dessa conversa, mas que com certeza já extrapola e vai respingando nos temas. Lembrando que essa série terá 4 episódios, esse é o primeiro, temos mais 3, né? O terceiro vai falar de educação e mundo corporativo, então a gente vai entrar um pouco mais a fundo, e por fim a educação e o aprendizado contínuo. Mas a questão dessa ponte entre o que está dentro, o que está fora, o que é isso, o que é aquilo, essas dialéticas, esses códigos binários que já não existem mais, o que importa é o meio, é a ponte, é o nexo, né? Que eu acho que foi falado muito na questão de se criar nexos, até do profissional que a gente já teve em uma das nossas séries, falando com um especialista, nexialista, né? É de criar essas conexões. Então, gente, o que a gente tem a dizer é um agradecimento especialíssimo, obviamente, a Catarina, o Daniel e a Thaís, que estão conduzindo essa série de forma brilhante, que pensaram nessas perguntas, afinal, são as perguntas que movem o mundo, como disse Einstein, e não as respostas, né? Mas tivemos respostas que vão gerar muito mais perguntas por parte da Bianca, da Carol, da Joana. Então, a gente só tem a agradecer. Com certeza, quem está aí do outro lado da tela vai ficar, como eu disse, muito, muito, muito provocado e deve continuar nos assistindo, lembrando que a gente está no site, os nossos episódios estão no site, ectont.com.br, e no nosso canal do YouTube. Então a gente se despede por aqui, pensando que a gente poderia ficar o dia inteiro falando, esse tema não se esgota, ele é apenas interrompido, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!